E se eu te disser que uma das bebidas mais consumidas no Brasil pode ajudar a proteger a sua circulação, você acreditaria? Porque durante muito tempo o café ficou com fama de vilão. Muita gente ouviu a vida inteira que café faz mal pro coração, que dispara a pressão, que afina ou engrossa o sangue, que sobrecarrega as artérias. Só que a ciência mais atual mostrou uma realidade muito mais interessante e que para muita gente pode ser surpreendente. O problema é que quase ninguém explica isso do jeito certo. E mais, existe um detalhe que muda completamente o efeito dessa bebida no seu corpo. Não é só o café em si, é como ele é consumido. Porque uma coisa é o café sem açúcar, em quantidades adequadas, outra bem diferente é o café cheio de açúcar, tomado o dia inteiro ou em excesso, especialmente em quem já tem ansiedade, arritmia ou dificuldade para dormir. Então hoje eu vou te explicar de forma clara e baseada em evidências o que o café sem açúcar faz na sua circulação todos os dias. Você vai entender como ele age nas suas artérias e veias, o que acontece com a pressão, porque ele pode proteger o endotélio, que é uma camada fundamental dos nossos vasos, e qual é a relação com coágulos, infartos e AVC. Porque o açúcar pode anular parte desses benefícios e qual a forma mais segura e inteligente de consumir o café no seu dia a dia. Então fica comigo até o final, porque a parte mais importante talvez seja justamente aquela que quase ninguém comenta. Que o café pode ser o seu amigo na sua circulação, mas depende da dose, horário, preparo e do seu organismo. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você toma café com açúcar, sem açúcar, ou você ainda está tentando se acostumar? Eu quero muito saber. O café foi sempre condenado por muito tempo e parte disso foi um erro. Vamos começar aqui pelo ponto mais importante. Por que o café ficou com essa fama tão ruim? Durante décadas, o café foi visto com muita desconfiança. Como a cafeína pode aumentar temporariamente os batimentos e também elevar a pressão logo após o consumo, a conclusão foi rápida: café faz mal para o coração. Só que a ciência séria não funciona com conclusões tão rápidas assim. Muitos estudos antigos tinham um grande problema. Eles observavam pessoas que bebiam café, mas não separavam direito os outros hábitos associados, especialmente o tabagismo, que faz muita diferença. Durante muito tempo, era comum que grandes consumidores de café também fossem fumantes, dormissem menos, tivessem mais estresse e outros comportamentos que aumentavam muito o risco cardiovascular. Ou seja, o café acabava levando uma culpa por um pacote inteiro de hábitos ruins. Conforme os estudos foram ficando melhores, com análises mais cuidadosas e controles desses fatores de confusão, a imagem começou a mudar um pouco. O que apareceu foi muito interessante. Ao invés de ser um vilão universal, o café, especialmente sem açúcar e em consumo moderado, se associou a vários desfechos favoráveis para a saúde cardiovascular e metabólica. Isso não quer dizer que o café virou um remédio, não é isso. Quer dizer que a visão simplista de falar que o café faz mal para o coração não se sustenta mais como regra geral. Para muita gente, a realidade é justamente o contrário. O café pode fazer parte de um padrão de vida cardioprotetor. Mas para entender isso, você precisa primeiramente entender como funciona a sua circulação. Imagina o seu corpo inteiro sendo irrigado por uma enorme rede de canos. E esses canos são os nossos vasos sanguíneos. As artérias levam o sangue que sai do coração para todos os tecidos do seu corpo. E esse sangue está rico em oxigênio e nutrientes. As veias fazem o caminho de volta, trazendo o sangue que já foi usado pelos órgãos e tecidos, e o centro disso tudo está no coração, funcionando como uma bomba extremamente eficiente. Se essa rede está saudável, o sangue circula bem, o oxigênio chega e os órgãos funcionam. O cérebro recebe fluxo adequado, os músculos trabalham, os rins filtram e o coração se nutre. Mas com o passar do tempo, essa rede pode sofrer agressões, e é aqui que vários fatores entram: pressão alta, diabetes, colesterol elevado, cigarro, sedentarismo, inflamação crônica, excesso de açúcar na alimentação, sono ruim, obesidade abdominal, estresse e envelhecimento. Quando essas agressões se acumulam, a parede dos vasos começa a perder qualidade. Elas deixam de ser lisas e funcionais e ficam cada vez mais rígidas e inflamadas, mais suscetível ao acúmulo de gordura e à formação de placas. Esse processo é o que chamamos de aterosclerose. Existe um protagonista nisso tudo que pouca gente conhece, mas que é um fator decisivo: o endotélio. O endotélio é a camada invisível que protege as suas artérias. Se eu tivesse que escolher uma palavra para você guardar desse vídeo, seria essa: endotélio. O endotélio é uma camada muito fina de células que reveste a parte interna dos vasos sanguíneos. É como se fosse o acabamento interno das artérias e das veias. Parece algo muito pequeno, mas o papel dele é gigantesco. Quando o endotélio está saudável, ele ajuda a manter os vasos relaxados, controla a passagem de substâncias, reduz a inflamação e dificulta a adesão exagerada de plaquetas, evitando que a parede da artéria vire um terreno favorável para essas placas. Em outras palavras, ele funciona como uma superfície inteligente e protetora. Agora imagine o oposto: se esse endotélio está inflamado, agredido ou desfuncional,
a artéria perde a capacidade de se adaptar bem, fica mais propensa à rigidez, à inflamação e ao depósito de gordura. É como se o revestimento antiaderente daquela panela começasse a falhar. Tudo passa a grudar com mais facilidade. E é aqui que está um dos pontos mais interessantes sobre o café sem açúcar. Muitos desses possíveis benefícios cardiovasculares do café parecem estar exatamente ligados a essa camada de proteção. Ou seja, o café não age só pela cafeína, ele também age por um conjunto de compostos bioativos que podem ajudar a melhorar o endotélio. O que existe dentro de uma xícara de café? Muita gente pensa no café como ele fosse apenas cafeína líquida, mas isso está longe de ser verdade. O café é uma bebida muito complexa, rica em centenas de compostos bioativos, dentre eles estão os polifenóis, ácidos clorogênicos, diterpenos e outras substâncias com potencial antioxidante e anti-inflamatórios. E por que isso importa? Porque a circulação sofre o tempo todo com ataques e estresse oxidativo, além de inflamações. Esse estresse oxidativo é uma espécie de desgaste celular, causado por moléculas instáveis que danificam os tecidos ao longo do tempo. Isso contribui para o envelhecimento vascular, disfunção do endotélio e progressão da aterosclerose. Os compostos antioxidantes do café ajudam a neutralizar parte desse processo. Além disso, alguns estudos sugerem que substâncias presentes no café podem favorecer a biodisponibilidade de óxido nítrico. E o óxido nítrico é uma molécula essencial para o bom funcionamento dos nossos vasos, porque ele sinaliza para a musculatura que a parede arterial pode relaxar. Quando a artéria relaxa, ela dilata melhor, e quando ela dilata melhor, o sangue passa com mais facilidade. Quando o fluxo melhora, o endotélio sofre menos. Então, do ponto de vista de circulação, isso é extremamente relevante. Uma forma simples de entender isso é o seguinte: o endotélio saudável produz sinais químicos que mantêm os vasos flexíveis e inteligentes. O café, em determinadas condições, pode ajudar esse sistema a funcionar melhor, especialmente quando entra como parte de um estilo de vida mais equilibrado. O café sem açúcar e a função endotelial, talvez o principal benefício. Se existe um efeito central para falar sobre café e circulação é este, a melhora da função endotelial. Isso não significa que tomar um gole de café, a sua artéria magicamente vira uma artéria de adolescente, não é isso. O corpo não funciona de forma caricata, mas significa que o consumo regular e moderado, dentro de um contexto saudável, o café pode estar associado ao melhor funcionamento vascular, e isso acontece porque os seus compostos bioativos ajudam a reduzir a inflamação, combater a oxidação, favorecer os mecanismos de vasodilatação. Pensa assim, a parede interna do vaso precisa estar viva, responsiva e protegida. Ela precisa saber quando dilatar, quando contrair, quando impedir a agregação excessiva, quando limitar a inflamação, e o endotélio faz tudo isso. Quando ele funciona mal, começa um efeito dominó que pode culminar anos depois em pressão de mais difícil controle, artérias mais rígidas, maior risco de placa e maior risco de eventos cardiovasculares. Então, quando falamos que o café pode beneficiar a circulação, na prática estamos falando de uma possível proteção deste ambiente interno vascular. Isso é muito mais importante do que eu simplesmente perguntar: o café sobe ou desce a pressão? Porque a saúde circulatória não é só um número no aparelho de pressão, é a qualidade de um sistema como um todo. E a pressão arterial? O café sobe ou não sobe? Agora vamos entrar em um ponto que muita gente gera confusão. Sim, em algumas pessoas o café pode elevar temporariamente a pressão arterial ao longo do seu consumo. Isso acontece principalmente em quem não tem o hábito, em quem já é mais sensível à cafeína ou quem já está ansioso, em quem dormiu mal ou em quem toma doses mais de uma vez ao dia. Então, se você medir a sua pressão logo após tomar um café forte, você pode ver uma elevação transitória. Sim, isso é real, mas o erro está em pegar essa resposta aguda e transformá-la numa regra permanente. O que os estudos mais modernos mostraram é que o consumo habitual e moderado de café, na maioria das pessoas, não parece aumentar o risco de hipertensão de forma consistente a longo prazo. Em muitos contextos, ele se mostra neutro ou até mesmo associado a um perfil metabólico e cardiovascular melhor. Ou seja, o corpo desenvolve uma adaptação parcial ao estímulo da cafeína. Isso é muito importante para explicar ao público, porque uma coisa são os efeitos a curto prazo, nos minutos ou horas seguintes após tomar o café. Outra coisa bem diferente é o impacto crônico ao longo de meses e anos. Sob pressão, são perguntas bem diferentes. Para um paciente sensível, aquele que está tomando café em jejum, em alta dose, num dia de estresse, pode sim causar palpitação, tremor ou pressão mais alta, temporariamente. Mas isso não significa automaticamente que o café, na vida real, seja um agente causal de hipertensão crônica naquela pessoa. O contexto importa totalmente. E temos outro detalhe muito importante. Quando o café vem cheio de açúcar, chantilly, xarope, excesso de calorias e ultraprocessados juntos, o problema deixa de ser o café e passa a ser o pacote inteiro. O papel do óxido nítrico, porque o vaso relaxa. Vamos aprofundar mais um pouco, mas agora de uma maneira mais simples. Dentro da parede do vaso, o endotélio produz
substâncias que conversam com a musculatura vascular. E uma das substâncias mais importantes produzidas é o óxido nítrico. Pensa nele como um mensageiro químico que diz para a artéria: relaxa, abre espaço e deixa o sangue passar melhor. Esse mecanismo é essencial para uma boa circulação. Quando há pouco óxido nítrico ou quando ele é rapidamente destruído por estresse oxidativo, o vaso perde essa capacidade de dilatar, fica mais rígido, mais reativo e mais propenso à disfunção. Os polifenóis do café, especialmente os ácidos clorogênicos, parecem ajudar nesse cenário, reduzindo a oxidação e favorecendo um ambiente vascular mais funcional. De novo, não é um efeito milagroso nem isolado, mas faz todo sentido biológico. É como cuidar de uma estrada. Se a sinalização está boa, o asfalto está preservado e o trânsito está organizado, tudo flui melhor. E o óxido nítrico participa diretamente dessa organização do fluxo. Por isso que quando a gente fala em benefícios do café para a circulação, um dos mecanismos mais plausíveis é justamente essa melhora da função vascular mediada pelo endotélio, o café e o risco cardiovascular, o que os estudos sugerem. Agora vamos para a pergunta que muita gente quer ouvir. Afinal, o café ajuda mesmo a proteger o coração? A resposta mais honesta é que o conjunto de evidências aponta que o consumo moderado de café, para a maioria das pessoas, está associada a menor risco de desfechos cardiovasculares e metabólicos, e não ao maior risco, como se imaginava no passado. Isso inclui a associação com menor risco de insuficiência cardíaca em alguns estudos, melhor perfil metabólicos em outros e até redução de riscos de alguns eventos em determinados grupos. Mas aqui eu faço questão de manter a linguagem correta. A associação não é sinônimo automático de causa. Em ciência isso importa muito. Mesmo assim, quando diferentes estudos em diferentes populações caminham na mesma direção, quando existe plausibilidade biológica e quando os mecanismos fazem sentido, esse conjunto ganha bastante força. No Brasil, por exemplo, grandes estudos observacionais como o ELSA ajudaram a entender melhor a relação dos padrões alimentares, compostos bioativos e saúde metabólica e cardiovascular. Os dados reforçam a ideia de que os padrões de riscos em polifenóis, como os presentes no café, podem associar ao menor risco de alterações como síndromes metabólicas. E por que a síndrome metabólica importa tanto para a circulação? Porque ela junta justamente os elementos que adoecem os vasos: pressão alta, glicose alterada, gorduras alteradas, excesso de gordura abdominal e inflamação metabólica. Então, quando um hábito se associa melhor ao perfil metabólico, isso reverbera na circulação como um todo. O café e a insuficiência cardíaca, uma relação bem interessante. Sim, esse ponto surpreende muita gente. Quando falamos de insuficiência cardíaca, estamos falando de um coração que perde a eficiência para bombear sangue adequadamente. E isso acontece por vários motivos: infarto prévio, hipertensão descontrolada, doença valvar, miocardiopatias e entre outros fatores. Alguns estudos observacionais encontraram uma associação entre o consumo moderado de café e o menor risco de insuficiência cardíaca. Isso chama bastante atenção porque durante muito tempo o raciocínio popular era: se o café acelera o coração, então ele deve ser ruim para quem quer proteger a função cardíaca. Mas o organismo é mais complexo do que essa lógica simples. O benefício potencial parece não depender apenas da cafeína. Inclusive, em alguns contextos, até o café descafeinado mostrou associações favoráveis que sugerem que os compostos não cafeinados também têm participação importante. Isso reforça uma mensagem essencial desse vídeo: não ache que o café é só a cafeína. A bebida tem uma matriz complexa e seus efeitos sobre o organismo também dependem dessas combinações, da dose, do preparo, da frequência e das características individuais do café que você bebe. É claro que isso não quer dizer que todas as pessoas com insuficiência cardíaca possam tomar o café livremente sem orientação. Pacientes cardiopatas precisam de individualização, mas dizer que o café é obrigatoriamente inimigo do coração, isso já não representa mais bem o que a ciência mostra. Café e coágulos, existe alguma proteção? Agora vamos a outro tema que gera bastante curiosidade: o café pode influenciar a formação de coágulos? O sangue precisa ter equilíbrio. Se ele coagula demais, aumenta o risco de tromboses, infartos, AVC isquêmico, e se coagula de menos, aumenta o risco de sangramento. O corpo vive o tempo todo administrando esse equilíbrio. Alguns compostos do café parecem ter efeitos favoráveis sobre a agregação plaquetária, inflamação vascular e que podem contribuir para um ambiente menos trombogênico. Em linguagem simples, menos favorável à formação indevida de coágulos. Mas aqui é essencial colocar um freio no entusiasmo. Isso não significa que o café substitui o AS quando indicado, e não significa que alguém que tenha fibrilação vai afinar o sangue tomando café, nada disso. O que a gente pode dizer com responsabilidade é que, como parte de um padrão alimentar saudável, sim, o café sem açúcar pode contribuir para um perfil vascular melhor, inclusive por reduzir a inflamação, melhorar a função endotelial, o que indiretamente
gente conversa muito com o risco trombótico, mas nunca como substituto do tratamento médico. Esse tipo de esclarecimento é muito importante, porque as pessoas aqui na internet pregam um possível efeito biológico e transformam isso em uma promessa terapêutica. Isso é muito perigoso. Estresse oxidativo, porque as paredes das artérias envelhecem. Agora eu quero te mostrar uma imagem mental. Imagina uma parede sendo atacada todos os dias por umidade, ferrugem e sujeira. No começo ela parece normal, mas conforme o tempo vai passando, ela vai perdendo a resistência e ficando mais vulnerável a rachaduras, mais feia e muito mais frágil. Algo parecido acontece nos seus vasos sanguíneos ao longo dos anos quando há o excesso de estresse oxidativo e inflamação. Esse desgaste acelera o envelhecimento vascular, e é aí que entram os antioxidantes. O café é uma das fontes relevantes de antioxidantes na dieta de muitas populações. Isso não quer dizer que ele substitui frutas, verduras, legumes, atividades físicas e sono regular. Não substitui, mas ajuda a compor um ambiente biológico muito mais saudável. Os antioxidantes do café atuam como parte de uma defesa contra os danos celulares. Com menos dano oxidativo, o endotélio tende a funcionar melhor. Com melhor endotélio, a circulação tende a sofrer menos. Então, ao longo dos anos, todos esses efeitos podem se somar aos demais. Perceba uma coisa muito importante: possíveis benefícios do café não vêm de um único mecanismo. Eles parecem resultar da soma de vários pequenos benefícios repetidos no seu dia a dia. E é assim que a prevenção cardiovascular geralmente funciona. Não tem milagres, mas vem sempre em acúmulo a bons hábitos. O açúcar, um detalhe que pode estragar tudo. Agora chegamos ao ponto mais importante desse vídeo na prática. O açúcar pode anular boa parte da lógica protetora da qual estamos discutindo, porque o problema não é só caloria extra. O excesso de açúcar, especialmente se consumido várias vezes ao dia, favorece a picos de glicose, hiperinsulinemia, inflamação e danos ao endotélio. E é justamente o oposto do que você quer para proteger a sua circulação. Se o endotélio é a camada que precisa de mais estabilidade, o excesso de açúcar é um favor que desorganiza todo esse ambiente. Com o tempo, isso contribui para aumentar a resistência à insulina, ganho de peso, ganho de triglicerídeos, piora metabólica e maior agressão vascular. Ou seja, aquele café que poderia vir como uma bebida rica em compostos bioativos acaba virando um veículo para um hábito glicêmico péssimo. E aqui eu não estou demonizando uma colher isolada de açúcar. O problema é o padrão repetido, crônico, somado ao resto da alimentação. Tem gente que toma café 5, 6 ou 7 vezes ao dia, todos muito adoçados. Às vezes isso representa uma carga de açúcar relevante no final do dia, semana ou mês. Então, se o objetivo é extrair do café o que ele tem de melhor para a circulação, o primeiro passo é justamente esse: reduzir o açúcar progressivamente até, se possível, consumir sem açúcar. No início, o seu paladar vai estranhar muito, isso é normal. Depois do tempo, muita gente descobre o real sabor de um café. Percebe que o café bom não precisa ser aquele café melado. E como reduzir o açúcar sem sofrer? Muita gente concorda com isso na teoria, mas trava na prática. Então acho que vale a pena eu passar para vocês um plano simples. Se você coloca 2 colheres de açúcar, tente reduzir para 1,5. Depois de alguns dias, passe para 1, depois para meia e depois tente 100. O paladar vai se adaptando e se adapta de verdade. Você também pode melhorar a qualidade do seu café. Um café melhor, menos queimado, menos amargo, fica muito mais fácil de tomar sem açúcar. Às vezes não é a ausência de açúcar, e sim a má qualidade do café que você está bebendo. Outra estratégia também é evitar de adoçar na hora que você vai ferver a água. Primeiro prova o seu café, dê ao cérebro uma chance de reaprender o sabor, e esse tipo de mudanças valem ouro do ponto de vista metabólico, especialmente para quem tem pré-diabetes, diabetes, sobrepeso, gordura no fígado, triglicerídeos altos ou histórico familiar importante de doença cardiovascular. E o modo de preparo faz muita diferença. Esse é um ponto pouco comentado. Nem todo café tem exatamente o mesmo perfil de substâncias, dependendo do preparo. O café filtrado em filtro de papel, por exemplo, tende a reter mais os compostos que são chamados de diterpenos, presentes no óleo do café. Em grandes quantidades, especialmente quando o café não é filtrado, esses compostos podem elevar o colesterol LDL em algumas pessoas. Então, para quem já tem o colesterol alto ou risco cardiovascular aumentado, o café filtrado em papel costuma ser uma das escolhas mais interessantes do que em preparos não filtrados, como a prensa francesa. Isso não significa também que o expresso está proibido. Não significa que o café de prensa é um veneno. Significa apenas que o preparo interfere no perfil da bebida, e para alguns perfis de paciente isso importa. Na prática, se a pessoa gosta do café e quer manter o consumo diário com foco em saúde cardiovascular, o café coado em filtro de papel é uma opção bastante razoável, simples, acessível do ponto de vista metabólico e muitas vezes mais vantajoso. Quantas xícaras por dia parece mais segura? E aqui entra uma pergunta clássica: qual é a dose ideal? De forma geral, a maioria dos adultos saudáveis, o consumo moderado costuma ficar em torno de 2 a 3 xícaras por dia, podendo variar conforme o tamanho das xícaras, concentração do café e a sensibilidade individual. Em alguns estudos,
faixas moderadas de consumo aparecem associadas a melhores desfechos do que o zero consumo ou consumo excessivo. Mas eu reforço aqui, não existe um número mágico igual para todo mundo. Uma pessoa pode tomar 3 xícaras de café e ficar ótimo. Outra com 1 xícara já sente tremor, ansiedade ou palpitações. Uma terceira dorme mal se tomar café depois do almoço e a outra metaboliza cafeína muito rápido, e isso nem faz diferença. Então, o ideal é sempre cruzar as 3 coisas, porque a ciência mostra em média o que o seu corpo te mostra na prática e o que o seu contexto clínico permite. Se o seu corpo reage mal, isso importa. Se você tem arritmia, isso importa. Se a sua pressão está completamente descontrolada, isso importa. Se você está dormindo mal, isso também importa. A saúde personalizada é sempre melhor do que uma regra genérica. Café depois das 14 horas e por que isso pode mexer com a sua circulação indiretamente. Aqui está um detalhe muito negligenciado. Muita gente pensa que se o café faz bem para a circulação, então quanto mais eu tomar, melhor. E não é assim. O café pode prejudicar o seu sono e o sono ruim é péssimo para a circulação. Quando você dorme mal de forma crônica, aumenta a inflamação, piora a pressão, piora a regulação hormonal, aumenta a resistência à insulina, favorece o ganho de peso e piora o risco cardiovascular. Ou seja, se o café da tarde ou da noite rouba o seu sono, ele passa a ter um efeito indireto ruim sobre a sua saúde cardiovascular, mesmo que a bebida em si tenha compostos benéficos. A cafeína pode permanecer no seu organismo por várias horas. Em algumas pessoas, o impacto é ainda mais prolongado. Então, para quem tem insônia, ansiedade ou sono leve, evitar a cafeína logo após o início da tarde pode ser uma estratégia muito inteligente. O melhor café para a sua circulação não é só o sem açúcar, também é aquele que não destrói o seu sono. E quem precisa ter mais cuidado com o café? Agora vamos falar de individualização, porque isso é medicina de verdade. Nem todo mundo deve consumir o café do mesmo jeito. Algumas pessoas precisam ter mais cautela. Quem tem ansiedade importante, quem sofre com ataques de pânico, quem tem refluxos ou gastrite e percebe piora clara quando toma o café, quem apresenta palpitações frequentes, quem tem certos tipos de arritmia, quem sofre com hipertensão muito descontrolada, gestantes que devem respeitar limites específicos de cafeína, pessoas com insônia importante e indivíduos muito sensíveis a estimulantes. Nesses casos, o problema não é só o café como conceito, mas a dose, o horário, o preparo e a sensibilidade individual. E isso não invalida todo o conteúdo desse vídeo, apenas mostra que algumas recomendações gerais precisam ser ajustadas à vida real de cada pessoa. Se você toma café e sente mal-estar, tremor, aperto no peito, taquicardia forte ou pior importante do seu sono, a conduta correta é não insistir no hábito, porque está na internet e as pessoas falam que faz bem. A conduta é sempre avaliar. O café descafeinado funciona? Essa é uma ótima pergunta. O café descafeinado não é igual ao café comum, mas continua contendo vários dos compostos bioativos interessantes. E como alguns dos benefícios parecem vir justamente desses compostos e não apenas da cafeína, o descafeinado pode ser uma alternativa útil para quem quer manter o ritual, o sabor e parte das propriedades do café sem sofrer tanto com os efeitos estimulantes. Para pessoas muito sensíveis à cafeína ou que precisam reduzir por causa das palpitações ou insônia, o descafeinado pode ser uma ponte inteligente. Claro que o sabor e a experiência variam conforme a marca e o preparo, mas do ponto de vista de estratégia de saúde, ele pode ser bastante útil. O que o café não faz? O café não vai limpar as suas artérias, o café não vai dissolver as placas de gorduras que você já tem, o café não substitui o seu remédio, o café não compensa cigarro, o café não neutraliza o sedentarismo, o café não te salva de uma rotina de ultraprocessados, sono ruins e estresse crônico. Isso é muito importante. Os benefícios potenciais do café aparecem dentro de um contexto. Ele funciona como um hábito possivelmente favorável e não como um milagre cardiovascular em uma xícara. Então, se você quer realmente proteger o seu coração, esses pilares continuam sendo clássicos. Não fumar, controlar a sua pressão, controlar o diabetes, controlar o colesterol, fazer atividades físicas, dormir bem, diminuir os ultraprocessados na sua alimentação, manter um peso saudável e acompanhar os seus fatores de riscos com o seu médico. O café pode entrar como aliado, mas não ocupa o lugar de todo o resto. Se eu tivesse que transformar tudo isso que a gente falou em um passo a passo simples para quem está assistindo, seria assim. Primeiro, se você gosta de café, prefira consumir sem açúcar ou com uma redução progressiva até conseguir retirar totalmente. Segundo, mantenha a moderação. Em geral, 2 a 3 xícaras por dia costumam ser uma faixa razoável para muitos dos adultos, sempre respeitando a sua tolerância. Terceiro, observe o horário. Se o café piora o seu sono, reduza e evite após as 14 horas. Quarto, se você tem colesterol alto, o café filtrado em papel pode ser uma escolha melhor do que outras formas não filtradas frequentes. Quinto, observe o seu corpo. Palpitação, ansiedade, tremor, azia e insônia são sinais de que talvez a dose e o horário não sejam bons para você. Sexto, não use café como um substituto de tratamento. Se você tem pressão alta, arritmia, insuficiência cardíaca, diabetes ou se já teve infarto ou AVC, as suas decisões precisam ser individualizadas
especializadas com orientação médica adequada. Sétimo, sempre lembre, o café não compensa um estilo de vida ruim, ele soma quando o resto também já ajuda. Então afinal, o que o café sem açúcar faz na sua circulação todos os dias? Ele pode ajudar a proteger o endotélio, melhorar a função de seus vasos, reduzir o estresse oxidativo, favorecer um ambiente vascular mais saudável, se associar melhor à saúde cardiovascular e metabólica quando consumido com moderação dentro de um estilo de vida saudável. E lembre, o benefício não está somente na bebida, o jeito de usar faz toda a diferença. Quando você retira o açúcar, evita excessos, respeita o seu sono, escolhe um preparo adequado e considera o seu próprio organismo, o café deixa de ser apenas um hábito automático e pode se tornar um aliado à sua saúde. Agora, se você exagera, toma o dia inteiro, dorme mal, fica ansioso, adoça demais ou ignora os sinais do seu corpo, o cenário muda totalmente. E é por isso que em medicina a pergunta quase nunca é só, isso faz bem ou faz mal? A pergunta certa é, em que dose eu posso tomar, qual é o contexto, para qual pessoa isso funciona? O café é um exemplo perfeito disso. E agora eu preciso te mostrar uma coisa ainda mais preocupante. Se a gente passa anos sem entender o que está acontecendo com a própria circulação, com os rins isso pode ser ainda pior, porque o dano costuma avançar em silêncio. Então não saia daqui sem assistir ao nosso vídeo que está aparecendo na tela, porque talvez você esteja cuidando do seu coração, mas ao mesmo tempo mantendo um hábito que está destruindo seus rins aos poucos e sem nenhum sintoma no começo. Clica aqui e assiste isso agora.